Fala pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos dar continuidade à série de vídeos da farmacocinética. Esse é o vídeo 3 e nós vamos falar sobre a biotransformação. Bom, a fase de biotransformação ela ocorre basicamente no fígado. Tá, mas o que acontece, né? Essa molécula, quando ela entra de uma forma. Então ela precisa ser convertida para ela ser eliminada. Então quem faz isso é uma enzima no fígado chamada de citocromo P450. Ele vai transformar diversas reações, por exemplo, reação de hidroxilação, nitração, sulfonação, redução, oxidação, conjugação com ácido glicurônico, né, no caso, quando a gente estiver falando da eliminação. Então, tem diversas formas dele ser eliminado, e quem vai fazer isso é essa enzima citocromo P450, ou CYP, né, 450, né, CYP450. Caso você não saiba o que é toxicidade, a gente vai deixar um card aqui em cima, né, para você assistir, para você conseguir entender um pouco melhor, né, essa parte desse vídeo. O que acontece? A gente tem 4 formas principais aí de biotransformação. Nós temos as moléculas, né, que no caso entram ativas, vão ser inativadas, ou seja, não vão ter mais efeito no nosso corpo através da enzima, né, citocromo P450, então elas não vão ter mais essa ação e elas vão ser eliminadas. Nós temos as que entram, que são chamadas de profármacos e prodrogas, que no caso elas entram como? Elas entram inativas, são biotransformadas em moléculas ativas, aí elas vão ter ação no nosso corpo, depois ela sofre outra reação e ela é eliminada. Nós temos as que entram ativas, se mantêm ativas, só que se tornam outra molécula, certo? Então ela se torna, por exemplo, às vezes ela entra como anti-inflamatório e ela se torna um anti-inflamatório mais forte, ou ela fica um pouquinho mais fraca depois para ela ter alguma outra reação, mas ela continua ativa. Ela é inativada e depois ela é eliminada. E por último nós temos, por exemplo, as que entram ativas, certo? Mas a gente chama de metabólitos tóxicos, que formam metabólitos tóxicos. Então por isso que é importante você entender o que é a toxicidade, porque a gente tem diversos níveis de toxicidade e cada molécula, novamente, depende muito da molécula, ela vai ser determinada no nosso corpo quando ela entrar, se ela vai ser biotransformada, se ela vai se tornar um metabólito tóxico ou não. E isso é importantíssimo, porque a gente pode, lembrando do vídeo de chave e fechadura, ativar ou desativar essa enzima. Quais são algumas moléculas que se tornam, por exemplo, metabólitos tóxicos? Nós temos a molécula da morfina, que ela vai se tornar um metabólito tóxico, certo? E nós temos também, por exemplo, a molécula do paracetamol, que se liga aos hepatócitos e se torna tóxica. Então, o que acontece? Se você der, por exemplo, um agonista, para essa pessoa um agonista da enzima, ou seja, ele vai acelerar esse processo de biotransformação e esse processo de eliminação, o que vai acontecer? Bom, basicamente você está ativando, você está aumentando, certo? Essa força dessa enzima. Você está dando para ela ali um suprimento falando, vai lá e faz isso. O que vai acontecer? Se você está formando um metabólito tóxico, você vai formar mais metabólito tóxico. Então não seria tão indicado você dar um agonista, não seria ela ir a favor. Nesse caso seria mais indicado você dar, por exemplo, um antagonista, certo? Justamente por quê? Porque como está formando um metabólito tóxico, o ideal é que você faça o quê? Vamos diminuir essa toxicidade. Se essa toxicidade acontece depois que ela foi biotransformada, depois que ela sofreu essa transformação, é melhor que você reduza essa transformação e o corpo vá fazendo de pouquinho em pouquinho. Não que você acelere para fazer tudo de uma vez, porque daí você pode fazer um mal para o paciente. Por outro lado, a gente tem também, no caso, algo que a pessoa tenha comido que seja tóxico, por exemplo. Vamos supor que ela consumiu uma droga, um fármaco, um medicamento, só que para ela fez esse efeito de toxicidade. E o que a gente teria que fazer? Se a gente sabe que depois de biotransformada ela não se torna tóxica, aí não seria legal a gente segurar ela na toxicidade. O ideal seria você dar um agonista, para ele acelerar esse processo, para daí ela eliminar na forma que não tenha efeito ativo nenhum. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais rápido, né? Ele tem algumas coisas para falar, mas não tem muitas coisas para falar. A gente tem várias enzimas, né, que fazem essa parte de biotransformação, mas a mais estudada é o citocromo P450. Agora, dando, por exemplo, uma resumida, né, nesse vídeo, o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer que, basicamente, você vai consumir essa droga via oral, via intravenosa, ela vai ser absorvida, no caso da intravenosa ela vai ser distribuída. Aí a gente vai para o vídeo 2, que depois dela ser absorvida, por exemplo, pelo trato gastrointestinal,
ela vai ser distribuída para o corpo. E aí entra a intravenosa também, que ela já vai direto para a distribuição. Afinal, você está colocando direto na veia, você está colocando direto na distribuição, não tem por que ela ser absorvida. Então, de forma geral, a gente tem a ingestão, por exemplo, de um comprimido, ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, ele vai ser distribuído para o corpo e aí sim ele vai sofrer essa reação de metabolização. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a eliminação e aí a gente vai dar um exemplo geral, certo? De como seria essa entrada do fármaco, passada por ela no corpo. A gente pode até dar um exemplo de um medicamento, caso vocês queiram. É legal fazer uma ressalva também, que eu não acabei não falando no vídeo, mas a gente acabou deixando para o final. As enzimas, elas abaixam essa energia de ativação. O que isso quer dizer? Nosso corpo ele sempre vai procurar, por exemplo, um método dele gastar menos energia e de algo de ser mais rápido. Enzimas agem como catalisadores. Por exemplo, na química, na física, nós temos alguns catalisadores. Por exemplo, em reações orgânicas, nós podemos usar platina. O que acontece? Ácido sulfúrico, né? O que acontece? Um catalisador, vamos supor que uma reação leve 1 milhão de anos para acontecer. Um catalisador ele consegue antecipar isso e fazer em 1 hora, em 10 minutos. Depende do catalisador, depende da molécula. Então, o catalisador ele acelera esse processo e essa energia para ele começar esse processo, certo? Ela é menor. No caso dos processos biológicos que a gente tem, o que acontece? Se a gente não tivesse enzima, a gente basicamente ia ter que consumir uma quantidade enorme de calorias, ia demorar horas e horas, talvez até meses para a gente conseguir fazer algum processo. Então as enzimas são muito necessárias, justamente para a gente acelerar esse processo de transformação, não só dos medicamentos, de tudo que acontece no corpo, e diminuir essa quantidade de energia que o nosso corpo gasta, por exemplo. A gente gasta energia para respirar, por exemplo, a gente gasta caloria para respirar. Então aquelas calorias que você consome no dia a dia, o teu corpo gasta em processos biológicos. Se a gente não tivesse enzima, a gente teria que consumir 200 mil calorias, a gente não ia conseguir consumir isso no dia a dia. Então, esse é o fato bom das enzimas. A gente vai deixar depois aqui um cardzinho, não cardzinho, né, mas uma imagem para vocês entenderem a diferença só, porque a gente tem os gráficos de energia de ativação e com a enzima esse gráfico é menor, ela gasta menos energia para conseguir realizar esse processo. É isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui, agradeço aos likes, se inscreva no canal, está ajudando a gente a crescer, a gente está gostando de fazer esse vídeo, está ajudando demais a gente, espero que a gente também esteja ajudando vocês e nos vemos na próxima conexão.